E com a Cida junto há mais tempo, porque ela foi minha prof de geografia. Então faz tempo. Né? Muito bem, amigos. Antes de começar a nossa fala, vou falar um pouquinho desse evento. Oi, Doroti. Desse evento que a gente vai ter domingo, né? Nós, além de estarmos trabalhando na Casa Espírita Allan Kardec há mais de 20 anos, né? Nós também, neste momento, e já de longa data, participamos do movimento espírita gaúcho, muito especialmente aqui do Litoral Norte. E neste momento eu sou a presidente do Conselho Regional Espírita da 10ª região, porque a Federação Espírita divide o Rio Grande do Sul em 10 regiões, em 15 regiões, para que a gente possa se ajudar mais, né? Então a gente é a 10ª região. O que é isso, Neuza? De Torres até Mostardas, lá do Caraá, descendo aqui para a praia, passa por Santo Antônio da Patrulha, por Osório, né? Pega a Terra de Areia, Arroio Teixeira também, mas assim, Três Cachoeiras, né? Enfim, esse povo todo aí, a gente é a 10ª região espírita, ligada ao movimento espírita organizado, capitaneado pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então, as nossas casas espíritas federadas, adesas à federação, porque caminhamos junto dentro da unidade de pensamento do espírita, que é promover cada vez mais, né, a nossa elevação espiritual, o auxílio todo que a gente tem em as casas espíritas, o aperfeiçoamento do trabalho a todos nós, os trabalhadores, aqueles que nos debruçamos a realizar as tarefas dentro da casa espírita e ainda amadurecer cada vez mais o conhecimento da doutrina à luz de Jesus e Kardec, né? Sem qualquer outra mistura assim, que a gente desconhece e que às vezes por um tempo, por desconhecer, a gente caminha junto, mas depois vai descobrir que na doutrina espírita a coisa é mais simples, mais pura, mais prática, né? E que acima de tudo a doutrina espírita vem libertar a nossa alma, né? Porque ela é o advento do espírito de verdade, é isso, né? É a chegada do espírito de verdade na Terra, que é Jesus, para que a partir dali a gente ganhasse um upgrade, né? De elevação. Obviamente que nos reunirmos é sempre para estudo. Mas tem um que a mais depois da pandemia, desse tempo que a gente ficou isolado e que, por sua vez, presencialmente, a grande maioria de nós não tinha nos encontrado ainda. As nossas casas começaram assim, de forma mais efetiva no último ano e meio, né? Teve um começo assim, mais tímido e agora liberou geral, né? Graças a Deus. Então, a gente teve 2 meses lá isolado, onde muita coisa foi online, treinamentos, palestras, né, estudo, apoio fraterno a gente fazia via online também, ou telefone, perdão. Então, graças a Deus, a gente voltou a se ver, a se tocar, a se abraçar, né? Então, domingo agora, das 8h30 da manhã, porque 8h30 tem café, né? A gente tem que forrar os estômagos, né? Espírita não tem que comer. É igual aos outros, um pouquinho mais. A gente gosta de comer. Então, a gente 8h30 já deve estar lá para comer, confraternizar, porque 9h30 a gente entra para a oficina. Das 8h30 às 9h30, a gente vai estar em função de abertura do evento, de café, de coisa boa, né? Depois vem uma coisa melhor ainda, que é nos reunirmos em oficina, em torno de 30 pessoas, junto com uma dupla de oficineiros que vão trazer um tema que foi escolhido por nós, as casas espíritas. A coisa não é da Federação Espírita para baixo ou da Federação Brasileira para baixo, é das casas para eles. Porque eles são aqueles que vão catalogar, que vão trazer os estudos das nossas dificuldades para voltar para nós de forma que a gente viva de uma forma de mais qualidade de trabalho, de mais união,
de mais desbravamento daquelas dificuldades, a fim de que a gente possa avançar, porque o nosso trabalho é, de verdade, divulgar a doutrina espírita, né? Consolando e libertando, tá? Então tudo isso a gente vai se fortalecendo, porque uma casa espírita fechada em si mesma, ela morre. Morre por quê? Porque a nossa limitação de conhecimento é pequena. Por mais que eu leia livros, é pequena. Eu cresço quando eu oxigeno as ideias. Meu amigo Jerry diz isso, né? Que o conhecimento, ele oxigena as nossas ideias. E o maior conhecimento que faz isso com a gente não é o intelectual dos livros, porque muita gente está perdida nisso. O que faz é as duas asas, é o conhecimento e a sabedoria. Na sabedoria vem a convivência, né? Vem aquilo que a gente vai trocar, porque eu sou um livro e cada um de nós aqui somos. Este livro tem experiências, tem superações, tem perdas. E tudo isso é aprendizado. Então, quando a gente se reúne, tal qual faremos nesse domingo agora, a gente vai se reunir para um assunto mega especial para nós, porque surgiu justamente do pós-pandemia, que é a casa espírita. Muitos companheiros nossos, e eu tenho visitado há um mês já, né? Hoje vocês é a penúltima casa, então eu estou muito emocionada, porque eu fui de casa em casa. Eu vi casa que tem 4 trabalhadores. Eu vi casa que está triste ainda porque desencarnou companheiros seus na Covid. Eu vi casas que não tem dinheiro para vir o evento e a gente lotou um ônibus de lá para cá de 28 lugares. Eles vão ver, né? A gente tem gente que vem de Mostardas e a gente tem vocês que moram aqui do lado de Capão da Canoa. Então é da consciência de cada um, né? Porque é o banquete espiritual. Eu imagino o que vai acontecer domingo no mundo espiritual, né? A gente tem tanta coisa para atender. A gente tem flagelados das enchentes que aconteceu essa semana. A gente tem dores de violências domésticas. A gente tem dores de mãe que filhos foram roubados. A gente tem dores horríveis de preconceito. E nós temos o dever. Porque o nosso trabalho não está só dentro da casa espírita. A própria pandemia ensinou para a gente que roeram-se as portas da casa espírita para a gente ser espírita em todos os lugares por onde a gente vai. E para a gente ser um espírita ético, decente, trabalhador e comprometido, a gente tem que aprender com quem ensina a ser, né? E quem ensina a ser é o trabalhador da casa espírita. Unido, trabalhando e estudando a melhor forma de fazer o seu trabalho. Então nós vamos falar do Casa Espírita, compromisso com a tarefa. E o tema central, trabalhadores da última hora, que é o que nós somos. Então a oficina é linda, eu já fiz, vocês vão amar, né? A oficina é linda, linda, porque primeiro as lideranças fazem para depois multiplicar nas suas regiões, tá? Então a gente vai estar reunido das 9h30 às 4h30 da tarde. A gente tem um intervalo do meio-dia a 1h30. Não vamos deixar ninguém sair, vamos estar inteiro o povo lá, né? Porque durante o almoço a gente vai ter um almoço que não é galinha assada nem churrasco, né? É um lanche, mas é um lanche especial que a gente está preparando. É R$10, tá? Por pessoa. E a gente tem aqueles buffet que vocês já sabem que os espíritas fazem, porque quando eu venho aqui que é festejo, a gente não dá conta de comer aquilo tudo, de tanta variedade que tem, né? Bom, então, gente, é fundamental que todo mundo que está estudando na casa, quem vai começar a estudar essa semana, quem gostou desse negócio, quer ver como é que é, né? Porque certamente você vai se transformar em um estudante da casa espírita. A liderança da casa espírita tem o dever de estar junto, os trabalhadores todos que fazem frente de serviço dentro da casa espírita, porque é um grande banquete de trabalhadores mesmo, né? Então nós vamos estar lá, nós vamos ter um representante da federação, da gestão administrativa da federação, né? da diretoria executiva, que é a Cleusa Chu, que é um doce de criatura, né?
E a gente tem um banquete de 14 oficineiros muito bem preparados, que estão há mais de 30 dias estudando, debruçados sobre o material, para nos fazer com que a gente participe da melhor forma possível. E o que é melhor? Essa participação tem que acontecer nossa, porque não é uma coisa que a gente vai chegar lá e vai ouvir uma palestra de 2 pessoas. Nós vamos participar do negócio, a gente vai montar uma estrutura linda, que eu estou ansiosa para ver isso tudo pronto, porque vai ser dali que nós, os trabalhadores do Movimento Espírita da 10ª região, vamos ter material para trabalhar as casas espíritas da nossa região. Porque vai ser falado as dificuldades, mas também vai falar as soluções. E quem tem soluções para nós é o próprio trabalhador das casas espíritas de toda a região. Então, gente, eu conto muito com as inscrições de vocês. As inscrições eu vou estender hoje até as 21h30, mas encerra hoje. Já temos quase 300 pessoas. Tá? Cida, desculpa, Nilza, o link está no Facebook da sociedade e hoje, após o trabalho, a gente coloca ali. A gente multiplica de novo o link da inscrição, tá? Não paga nada, os R$10 que a gente está falando aqui é do almoço que vai ser acertado lá no dia, tá? No mais, vão cheirosinho, tomar de banho, tá bom. Tá? É sábado? É domingo. É domingo? É domingo, no dia de a missa. Vocês não vão missa, porque vocês vêm no centro. Então vocês vão no encontro. Precisam levar as obras? Nada. Só uma boa vontade. Por hora, não. Tá? Local. Gente, eu preciso que vocês me dêem 10 minutos depois aí da palestra. Hã? Local. Ah, Escola Leopoldina Vera Silveira. Ela se localiza ali do lado da igreja Nossa Senhora do Trabalho, em Capão. Mas é bem fácil de achar. Se você for na frente da Allan Kardec, fica lá na frente, todo mundo sabe onde que é. Anda até a próxima avenida que atravessa, assim, transversal, camba à esquerda, vocês vão chegar na frente da escola. E É do lado acesse. do santuário, né? Isso. Isso! Acesse o Facebook da sociedade que vai estar. Vai estar tudo lá, tá, gente? E daí o que eu vou tratar aqui hoje é tudo a ver, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos vocês têm acesso quando estão ali estudando, a obra básica, né? Existe todo um trabalho muito especial, muito minucioso, do nosso codificador, Allan Kardec, que é um mestre pedagogo, né? Um cientista, e que recebe do mundo espiritual, através dos médiuns da época, através do Espírito de verdade, que é Jesus, né? Recebe todo esse arsenal de documentos, de conteúdo para a gente entender a doutrina espírita. E isso é tão forte, isso é tão sério, isso é tão bom, que qualquer um de nós, de classe acadêmica, ou uma pessoa sem banco de leitura, pouco alfabetizado, ou até mesmo que seja cego, que seja mudo, que seja surdo, vai ter um jeito de entender, tá? Porque é para o espírito imortal. E quando nós nos debruçamos, e todos nós que chegamos de princípio à doutrina espírita, a gente abre essa obra, e a gente, mesmo que leia do seu início até o fim, porque tem gente que diz assim, eu vou fazer o evangelho lá, vou começar desde o princípio, ou peço ao acaso. Faz como você quiser. Se pegar do princípio ao fim, vai já educar para conhecer toda a obra, né? Porque tem gente ainda que abre ao acaso e sempre cai na mesma página. Às vezes não é porque você está precisando, é que o livro está dobrado demais ali. Só isso, né? Não fique encarnando coisa que não é, tá? Embora tudo que está ali, a gente pode abrir toda a vida e todo sempre vai nos pertencer. Muito bem, então nesse primeiro bloco do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conhecer, sabe o que, gente? Tudo está baseado no que Jesus já tinha ensinado. Jesus disse que a minha fé, que a tua fé, não é vacilante quando a gente constrói em cima da rocha. O que é a rocha para a nossa fé? É os princípios, aquilo que nada que tu mexa, porque esta é a lei de Deus, é o nosso princípio de vida. A gente se atrapalha, a gente faz bagunça com a nossa vida,
Porque a gente não segue a lei divina, porque ela é o princípio. Quando nos desnorteamos lá dela, é que acontecem as pequeninas ou as grandes situações difíceis da nossa vida. Então, vamos prestar atenção, porque no primeiro ciclo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o primeiro ciclo e depois ele tem as bem-aventuranças. Daí a gente pode dizer assim, por que tem essa fala do Allan Kardec contando essas coisas no início do Evangelho? Parece que não tem conexão. Tudo tem conexão. Quando lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus está dizendo, não vim destruir a lei. O que Jesus está dizendo para mim e está dizendo para você? A gente não vir, e lá na roça onde eu vim, a gente diz a mesma coisa diferente. Só que na roça a gente diz, não vira o coxo que tu comeu. E Jesus diz, não vim destruir a lei que construiu tudo até aqui. Porque as coisas não caem do céu. Elas vão sendo construídas. Eu não sou resultado só do que eu estudei este ano. Eu não sou Neuza, só com o que eu construí do útero da minha mãe até aqui. Tem coisas milenares em mim que fazem quem eu sou hoje. Idem para você. Então Jesus diz, não vim destruir a lei. E rapidamente Allan Kardec mostra para nós uma evolução religiosa para a gente se achar no que a gente vai começar a ter no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, a gente teve 3 momentos especiais nessa evolução. Moisés, porque antes de Moisés era uma balbúrdia, era o nosso estado mais primitivo, a gente estava se achando mal para comer, mas com a vida de Moisés, com a estrutura que ele faz de libertar o povo daquela escravidão, mas o que ele faz com aquele povo da escravidão? Porque tudo é lição moral para o espírito. Ele conduz aquela família enorme, universal, que vai começar a ter várias famílias, várias sociedades e tudo, e tem que ter ordem nisso. Então tem as leis civis que Moisés estabelece para que o povo se organize. No entanto, já mexe com o nosso espírito porque ele traz um novo pensamento religioso, o Deus único. O Deus que ainda precisa ser firme, às vezes até castigador, para aquele momento tão rude que nós ainda éramos. Mas é o que vai dar certo. Mas dali quase 1 milênio de novo, 800 anos depois, é da vontade de Deus que um novo ciclo se estabeleça na segunda revelação, que é Jesus encarnando em nós. Porque o período de reencarnação de Jesus já passou faz trilênios. Ele é o espírito de luz. Ele não reencarna, ele encarna. Ele veste um corpo para vir dar aula para os irmãos mais atrasados. Diríamos bem atrasados, né? Em comparamento com ele. Muito bem. Chega então Jesus na Terra. E Jesus, 33 anos, vai dizer para nós que aquele Deus, ele não veio destruir a lei, ele veio dizer que aquele Deus que Moisés ensinou é o Deus único, mas que ele é Pai, de amor, de justiça, bondade e misericórdia. E ele vai dar a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não bastasse dizer, ele pratica. Dia após dia. Da infância aos 33 anos. E fecha com chave de ouro quando, desencarnando pela cruz dolorosa, dá o testemunho a todos nós que toda dor passa. E que conta é a imortalidade da alma. Porque o corpo é passageiro. Então,
Isso no primeiro capítulo. É isso que está dizendo ali, naquele não vim destruir a lei. E aí vem a terceira revelação, que é o Cristo Consolador. Então, quase 2000 anos depois, no século XIX, chega a França, que era o mundo da luz da época, do conhecimento, as luzes da doutrina espírita, o Cristo Consolador, a verdade libertadora. Que verdade? Quantas coisas aterrorizam-nos a nós mesmos? Viver uma vida de tanto esforço, de estudo, de conteúdos, de amor intensos, de resignações para nada? Como assim? Para ficar no túmulo? Impossível. Então, com o Consolador prometido, vem esses princípios. Já nesse ciclo religioso. Porque tudo evolui. Evolui o planeta, evolui os minerais, evolui os vegetais, evolui os animais e evolui o hominal. Um dia seremos angelicais. Bueno, aí, no segundo capítulo, Jesus vai dar outro princípio para nós. Meu reino não é desse mundo. E aí vai dizer que há muitas moradas na casa do Pai. Um outro princípio da doutrina espírita. Que não bastasse ser princípio, ainda vai falar, sabe de quê? Se há muitas moradas na casa do Pai, é óbvio que a vida é futura. Que a vida continua. Que nós temos muitas moradas para frequentar. E aí vai tratar do princípio da imortalidade da alma. No terceiro capítulo, é que fala, o meu reino não é desse mundo, é o segundo capítulo. O terceiro, que vai falar de novo de evolução, porque vai dizer que há muitas moradas na casa do Pai, e onde inclusive vai falar do nosso planeta Terra, para a gente se situar, que tipinho que a gente é. Morador do planeta Terra. E o que é o planeta Terra em considerações como espíritos? É um planeta onde seus moradores, espíritos imortais, vivenciam nesse grande condomínio do universo provas e expiações. Provas das matérias que estudam, que praticam, que exercitam, e daí tem prova para saber o que se passou. Tipo assim, estuda tabuada, vamos ter provinha de tabuada para ver se aprendeu. Vivencia paciência, vivencia tolerância, pede paciência, e aí vem a prova da paciência. Vamos ver se passa. Muitas delas a gente não tira nem a média. É um horror, né? Mas repete. A gente repete na escola, a gente repete prova que a gente não tira nota boa, a gente repete o ano, se a gente rodou o ano, a gente repete todo o ensino médio, ensino fundamental, a gente repete faculdade, a gente até troca quando não gosta do curso. Por que seria diferente para o espírito? Aí vem o quarto capítulo, lindamente, para mim é o meu favorito de todos, porque é quando Jesus vai dizer para Nicodemos que ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo. E aí é o princípio da reencarnação. Amo isso, gente. E não é que tem gente que não quer mais reencarnar, que diz que essa vida já está uma coisa, quero viver só essa e chega. Outros ainda querem acabar com essa porque não estão dando conta, antes do tempo já quer acabar com ela. Ilusão. Porque reencarnação não é uma opção. Quer Deus. Porque evolução também não é opção nossa. Quer Deus. Me fez simples, me fez ignorante, mas me dá todas as ferramentas porque quer Deus que eu seja anjo um dia. Agora olha para minha cara e vê se uma criatura que nem eu assim,
já é anjo, nunca. Nunca. Porque eu sou muito boazinha na frente de vocês aqui. Mas pisa no meu carro. Mas e as minhas impaciências? E o meu orgulho ainda? E a minha vaidade ainda? E a minha crítica ferrenha a quem não faz o que eu faço, do jeito que eu faço, do jeito que eu gosto? Eu já fui muito pior. Estou bem melhorzinho hoje. Até dá para você levar para casa. Já não vão devolver na primeira semana, né? Mas nenhum de nós aqui tem telhado de chumbo. Todos o nosso telhado é devido. Porque a gente tem fragilidades, a gente tem o nosso humano em desenvolvimento ainda, a gente tem vulnerabilidades, a gente ainda tem ignorância de coisas que a gente nem nunca viu, nem nunca vivenciou, nem nunca sentiu, vai ter que viver ainda. Não sei ainda. Então eu erro coisas porque eu não sei e erro outras porque sou malandra, né? Porque quero mesmo. Porque foi muito mais tempo vivendo nas sombras das minhas paixões do que na luz do Cristo. Faz pouco tempo. Então há esforços, mas não há plenitude ainda. Há muitos esforços. E todos aqui temos. Esforços de pai, de mãe. Esforços de trabalhador, de estudante, de homem como gênero masculino, de mulher como gênero feminino. No gênero que a gente escolher, no que a gente quer escolher, mas ser bom. Porque no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai então Allan Kardec mostrar. Ele mostrou a Terra, o que era, quem é que morava lá, mostrou que tem um ciclo de evolução, mostrou que há um monte de moradas, se a gente se atrapalhar muito na Terra, nunca se preocupe que a gente vai para outra. E outra, quando a gente evoluir na Terra, a gente vai para outro. Tem vários condomínios para a gente morar ainda. Estou louco para conhecer todas, né? Aí, mas pode demorar um pouco, não queria ir agora. Aí, bem-aventurados os aflitos, vai dizer o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e o maior de todos do Evangelho. Sabe por quê? Porque lá vai dizer tanta coisa, mas tanta coisa que a gente está louco para saber. Nesse capítulo, vai dizer, por exemplo, assim, tem umas coisas que acontecem na minha vida que eu não fiz absolutamente nada agora para estar ganhando esse castigo. O que é isso? Vai lá no capítulo e vai dizer assim, querido, tem coisas que são causas anteriores às aflições de agora. Quer dizer, hoje você está tendo efeito só, porque a causa está lá. Ah, mas aí por que eu não me lembro? Vai ser nesse capítulo também que vai falar sobre esquecimento do passado. Será que eu amaria a minha mãe se eu soubesse o que ela fez comigo? Será que ela me amaria sabendo o que eu fiz com ela, com os filhos dela de outra vida? Será? Será que quem eu tanto amo hoje, porque a gente se perdoou, a gente veio exercitar no amor, o perdão de verdade, para tirar a marca das dores do passado, para nunca mais atrapalhar a nossa vida? Porque perdão não é uma coisa de boca, perdão é uma coisa de vivência, de convivência. Por isso que às vezes uns que a gente se odiou tanto, agora nessa vida dá trabalho amar, porque a pessoa não quer se amar. Às vezes a gente não deixa os outros amar a gente. A gente complica, a gente é ranzinza, a gente reclama, a gente é resmunguento, a gente é queixoso, a gente não aceita ajuda. Aí fica uma bronca os outros amar a gente. É uma coisa séria. Só ama quem é anjo mesmo. Por quê? Porque os anjos são como Deus e como Jesus. Deus não está olhando
olhando as minhas imperfeições, nem as tuas. Porque Deus não está olhando para ti como pecador. Ele está olhando para o teu pecado. Porque é da vontade de Deus acabar o pecado, o erro, a sombra, a ignorância. Nós, o espírito imortal, Jesus, Deus, nosso anjo da guarda, eles já sabem como é que a gente vai ser daqui 1000 anos. Queria tanto que eles me voltassem. Mas, agora, para a gente parece que é um século conseguir vencer essa nossa mania de ficar falando mal de uma pessoa. Essa mania de achar ruim arroz com carne moída, que a mãe fez com tanto amor. Todo dia. De morar nessa casa, de só ter esse carro, de nunca ter carro, de sempre pagar aluguel. Essas reclamações. Essa dificuldade nos relacionamentos. Esse ciúme da mãe com o irmão, ciúme do irmão com o irmão, ciúme da fulano com o ciclano. Vontade de ter o que não pode ter. E dá vontade de gerar uma escravidão. E tirar a paz do coração. Bem-aventurados então os aflitos. E aí, lá no capítulo Cristo Consolador, que é o próximo depois dos aflitos, porque tão logo passa esse entendimento que a gente fez na história aqui, o que chega no capítulo 3 do advento do Espírito de verdade? Consolador prometido. Agora a gente vai entender por que o Espiritismo chega para nós, porque a gente está pronto para ele. Às vezes nem parece, porque até como espírita a gente é tão atrapalhado, tão briguento, tão antipático. E vocês não sabiam ainda, mas até dentro da casa espírita a gente briga. E briga de separar. Ainda existe casas espíritas construídas porque briga de uma casa para outra. Allan Kardec existe porque um dia um grupo brigou aqui, foi para lá, montou Allan Kardec. Hoje a gente é amigo, graças a Deus, né? Porque é assim. Então, um dia a gente vai fazer isso sem se brigar mais, né? Sem ter esses atritos de que as divergências são conflitos doentios. Os conflitos podem ser saudáveis, porque fazem a gente evoluir, a gente desacomodar, construir para ficar melhor, né? E um dia, mas é assim. Mas, no advento do Espírito de verdade, para encerrar, e daí nós vamos pegar uma frase daqui, porque o link que a gente faz dos ciclos já é uma reflexão importante para nós. Porque no Consolador Prometido, nós vamos ter então, de onde a gente veio? Para quem que a gente está aqui? Para onde nós vamos depois daqui? No entanto, não é naquele círculo fechado, obcecado e de novo, não querendo trabalhar muito. Ah, tá, eu vim de lá. Se tivesse uma bola de cristal dizendo bem exatamente, a gente ia gostar mais. Não sei se gostaria. No entanto, para que a gente está aqui? Ah, a gente está aqui para morar bem, comer bem, vestir bem, se tratar bem, ter uma família boa, todo mundo bonitinho, tudo funcionando direitinho. Não podia ninguém morrer, nem antes nem depois da gente. Não podia chorar, não podia doer, não podia cortar corpo, não podia sofrer acidente, não podia ter separações, não podia ter nada disso. Mas se a gente sabe que a gente está num planeta de provas e expiações, que nós somos espíritos imperfeitos ainda, é inevitável. É escola. Eu e tu sabemos que o diamante, para ser aquela obra de arte linda, como joia, ela leva uma retada pra caramba. A gente sabe que aquele limão que a gente vai levar ali hoje, eu espero que tenha sobrado no século XX. Aquele limão que tem ali, bergamota que a gente adora, laranja, uva, a semente disso aí embaixo da terra se arrebenta toda, se rasga, se esgualepa toda, para se transformar no grande pé de fruto.
A gente sabe que dói se renovar. A gente sabe que dói aprender para doar. Dói. Dói até sofrer. Às vezes cansa. Como é que eu sei disso? Porque também tenho dores, tenho sofrimentos. Épocas para mais, épocas para menos. Épocas para mais, épocas para menos. Mas eu aprendi com Jesus que a gente tem que ter alegria de viver. E que a gente, como cristão, tem o dever de ser grato. E que todas as coisas que acontecem conosco têm sua razão de ser. Cabe a nós prestar atenção na nossa vida. Não se vitimar. Prestar atenção. O que eu tenho que aprender com isso? Este ano eu vivi uma dor bem desafiadora. De dezembro até mês passado, minha filha estava com câncer na tireoide. Minha única filha, meu único neto. Isso sempre abala um humano, né? Mãe também. Mas a estrutura da doutrina espírita nunca me deixou desistir. E eu pensei, minha filha pode desencarnar. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu descobri que não sou mesmo. Melhor do que ninguém. Mas nós sabemos o que a doutrina nos ensina. A gente pode ser frágil, mas não pode ser covarde diante de Deus. Ser frágil é normal, porque a gente ainda é imperfeito. Mas covarde, nunca mais, se a gente é espírita de verdade. Porque Jesus vai dizer para nós, o espírito de verdade, que nesse afã, eu vou usar mais 2 minutinhos, que nesse afã de ver tudo isso parece tão bagunçado no mundo, de nós, os humanos imperfeitos da Terra, né? Espíritos imperfeitos, nesse humano frágil que somos, nós podíamos dizer assim, parece que Deus quer aniquilar a humanidade. E o Espírito de verdade vai dizer aqui exatamente com essas palavras. Depois vocês vão lá no capítulo, vocês vão encontrar no item 5 o que eu estou dizendo aqui. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Você sabe o que Ele quer? Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, segundo a carne, porquanto não existe a morte. Sabe o que Ele quer? Deus quer que vos socorrais mutuamente. Deus quer que a gente se ajude. Então, quando uma coisa acontece muito dramática na nossa vida, vencer com coragem não é só por causa de mim, mas é porque a minha história vai ajudar outros. É por isso que nós vamos nos encontrar domingo, porque a história de cada um vai ajudar a todos, e juntos nós somos mais fortes. Nenhum de nós está sozinho numa ilha, porque nenhuma semente que se rasga embaixo da terra se rasga sozinha. Ela tem o amparo da terra, o amparo da água, o amparo das proteínas, vitaminas e sais minerais da terra. Ninguém criado por Deus está só no mundo. Nunca. O que Jesus quer de nós é o que Deus também quer. Que a gente se socorra mutuamente. Que nós nos socorremos mutuamente. O que é socorrer? É socorrer o necessário. Não é carregar nos braços pro resto da vida, porque cada um tem que tomar conta da sua vida. Por isso que a palavra aqui é socorrer. A gente vai no pronto-socorro, para que socorra de imediato a nossa necessidade. Porque depois a gente segue, se Deus quiser, né? Se não der, é porque não é mais aqui. Que assim seja.
assim